Olá, seja bem-vindo ao Voxcast, o podcast da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, mas o papo de hoje é sobre advocacia, né? Vamos trocar uma ideia aqui sobre direito do consumidor, do trabalho e outras coisitas. André, seja bem-vindo aqui à Vox. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos. Boa noite, Jonas. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? e muitas. Se Deus quiser. E estamos aqui para bater um papo descontraído, né? Esclarecer algumas coisas, né? Dentro do meu alcance, trocar uma ideia com todos vocês aí. Beleza. Wagner, seja bem-vindo. Boa noite. Até que enfim, né? Até que enfim! Depois de muito tempo. Depois de muita insistência, cara. É um prazer pra gente receber vocês por aqui, cara. Prazer é nosso. Estamos aqui. Wagner, se tivesse um concurso lá no escritório para eleger o mais bonito, quem seria? Ah, com certeza eu. Já teve esse concurso. Já? Pode ver pelas fotos. Já falei para ele que o espelho da casa dele tem algum problema. Falar em problema, e quando o cara compra um produto na internet que dá problema, o que ele pode fazer? Nossa, isso acontece sempre, né? Sempre. Todo dia é o mesmo questionamento. Dá para fazer alguma coisa? Dá sim. Assim, o consumidor ele tem que ficar atento, né? Primeiramente, saber onde ele está comprando. Né? Hoje, assim, o que é moda, geralmente, de tempo em tempo tem as modas, né? Que o consumidor ele é lesado, infelizmente. Hoje a moda, mais pela questão da demanda, são os crimes virtuais, né? Então, assim, o consumidor, primeiramente, ele tem que saber onde ele está comprando. Né? Tem que... uma loja que já tenha nome no mercado, né? Tem alguns sites que dão essa segurança, né? Hoje tem o Reclame Aqui, né? O consumidor pode ir lá, digitar, verificar se aquela loja lá tem algum problema. Né? Geralmente as reclamações são postas lá e lá tem um nível assim, de confiança, né, que é dado pelo site, se o fornecedor responde, se o consumidor teve resposta, alguma coisa assim. E também hoje tem o consumidor.gov, que é uma espécie de PROCON virtual. Né? O consumidor, ele mesmo lá, pode fazer a sua reclamação, né, fazer o cadastro, verificar se a empresa lá está cadastrada e fazer uma reclamação. O cadastro dura 2, 3 minutos e faz a reclamação lá e espera a resposta do fornecedor. É como se fosse realmente um PROCON virtual. É um site do governo federal, né, ligado ao Ministério da Justiça, à Secretaria de Direito Econômico e Defesa do Consumidor. Então, assim, fica muito mais fácil. Entendi. Então, para começar, é assim, o consumidor primeiro ele tem que saber onde ele está comprando. Né? Nunca acredite nesses links que você recebe por e-mail ou por outra via. O que é recomendável? Você quer comprar algum produto em determinada loja que já ouviu falar, vá lá, digita o endereço da loja e verifica se realmente tem produto e você faz a compra. E vê também se o endereço está certinho, né? Porque às vezes eles compram um site que fica bem parecido. Né? Isso. Assim, são os crimes virtuais, né? Vai nessa situação de clones de site, né? Envio de boletos que não corresponde ao site, vazamento de dados do consumidor, essas coisas assim. Mas, digamos assim, deu um problema, o que o consumidor deve fazer? Primeira coisa, tentar fazer a reclamação junto ao fornecedor. Né? Se não primeira opção é tentar resolver junto... Sim. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que o consumidor deve procurar o fornecedor para tentar resolver o problema. E registrar essas coisas, vai? Tudo registrado. Tudo registrado. Se for conversa, número de protocolo... a gente sempre orienta que essa conversa seja por e-mail. Hoje é muito comum o atendimento ser por WhatsApp, né? Então, assim, é muito melhor, muito mais fácil e é garantia para o consumidor. Até porque o próprio Código de Defesa do Consumidor também estabelece que essa reclamação ela tem que ser devidamente comprovada. Então, antigamente, tinha as reclamações feitas por escrito, né? Carta, alguma coisa assim. Hoje não. Hoje é virtual, mas você... Mas tudo serve como prova. Isso. Um print do WhatsApp, por exemplo. Serve como prova. Principalmente na área administrativa. Né? Que é o próximo passo. Você não conseguiu resolver com o fornecedor, o que a gente aconselha? O consumidor.gov, né, como falei, e o próprio PROCON. O PROCON está aí quase hoje em todo município. Né? Quando tem no município, tem no estado. E é um passo administrativo. É a defesa do consumidor no âmbito administrativo. E lá você entra com a reclamação, é gratuito, você não paga nada.
espera uma resposta do fornecedor em até 10 dias úteis. Se ele não responder, você ainda tem a opção de solicitar uma audiência de conciliação. Fora isso, o PROCON ele vai apurar se aquela empresa cometeu crime, né, contra o consumidor, infração contra o consumidor, e lá vai tomar as medidas administrativas. Ah, entendi. Então, numa única ação dessa, o cara pode ocorrer em vários crimes, né? Sim, e assim, resolve, né, muito mais rápido. Hoje você entra com uma ação judicial, às vezes demora 6, 8 meses. No PROCON, em até 20, 30 dias, está resolvendo uma situação. Eu te falar, achei, Wagner, só um parênteses aqui, no Reclame Aqui, né? Eu já deixei de realizar 3 compras na internet por conta da consulta que eu fiz no Reclame Aqui. Já aconteceu isso comigo também. Então, ou seja, a gente realmente, se a gente tomar esse cuidado, a gente pode evitar muitos problemas. É uma ferramenta muito importante, ajuda bastante. Isso. E o site Reclame Aqui, ele começou dessa forma, né? Um consumidor tentando ajudar o outro, alertando que um fornecedor causou lesão a ele, a outras pessoas. E aí foram juntando, que ficou assim uma coisa que hoje realmente é uma ferramenta que o consumidor tem. Eu já resolvi 2 problemas por lá, pelo Reclame Aqui. Inclusive, assim, preventiva, né? Não, eu deixei de realizar compras. Uma inclusive, a empresa, todas as reclamações que foram feitas com ela não respondeu nenhuma. Não tinha respondido nenhuma. Existe um ranking lá, né? Então, assim, era uma empresa realmente que não tinha responsabilidade nenhuma com o cliente. E, André, a gente vê também nessas empresas, né? Tem muita gente jovem trabalhando e tal. Sim. E recentemente mudou, né, a questão do jovem aprendiz, né? Como é que é essa situação pra gente? Agora em abril, né, saiu o decreto que regulamentou a lei do jovem aprendiz e mudaram algumas coisas, principalmente com relação ao tempo de contratação e a idade. Uhum. O que é o jovem aprendiz, né? O jovem aprendiz é aquele jovem de 14 a 24 anos que ele está na condição de uma capacitação como profissional, aprendiz de profissional, né? Geralmente são instituições credenciadas do Sistema S, Senai, Senac, e eles estão regularmente matriculados ou no ensino fundamental ou no ensino médico e realizando o curso com uma certa carga horária. Essas pessoas poderão ser contratadas como jovem aprendiz, tem certos requisitos, né? Ela tem praticamente quase todos os direitos de um empregado comum, com algumas diferenças. Então, esse aí foi o objetivo da criação desse sistema foi fomentar o profissionalismo, né, de jovens, capacitar os jovens, dar oportunidade para que os jovens ingressem no mercado de trabalho. Só que tem que ter muito cuidado, porque não é só contratar. A pessoa tem que estar matriculada no sistema de aprendizagem. Ela precisa vir de algum sistema, de algum órgão? Sim, geralmente é indicado. Tem empresas também que fazem a intermediação. Mas assim, se eu pegar uma pessoa direto do mercado para dentro da minha empresa, não é. Não é. Isso não é. É igual como funciona como um estágio. Sim. O contrato de estágio também, muitas empresas pegam um estagiário, por exemplo, para fazer um estágio voluntário na empresa sem nenhum critério. Sendo que o estágio voluntário, hoje em dia, ele só existe se ele for aquele estágio obrigatório, que ele não tem necessidade de se pagar uma bolsa, né? Um valor de contraprestação ao estagiário. E esse estágio obrigatório é aquele estágio curricular, ele tem um período, um tempo pré-determinado, tem uma quantidade de horas limitadas, né? Tem que haver um convênio da faculdade, da instituição com a empresa. Exceto essa situação, todos os estágios que não são obrigatórios ou não curriculares, eles têm que obedecer alguns requisitos. Tem um termo de compromisso de estágio, assinado pela instituição, empresa e o estagiário, né? Tem que obedecer carga horária, não pode ultrapassar um certo limite de carga horária, tem que ter uma bolsa, contraprestação, tem que ter um seguro de vida. Então, ou seja, tem que ter alguns critérios que às vezes as empresas não respeitam, né? Isso pode trazer um problema, né? Futuro, até uma questão judicial. Com certeza, porque se não obedecer os requisitos da lei, salvo engano, a lei 11.788, isso pode caracterizar até um vínculo de emprego. Essa pessoa pode ajuizar uma reclamação trabalhista cobrando todas as verbas que ela acha que tem direito como se fosse um empregado normal. Aí já vai passar a ter FGTS, direito a seguro-desemprego, férias, décimo, né? Todas aquelas verbas que o empregado comum tem direito. Entendi. Hoje em dia também o que a gente tenta conscientizar os
nossos clientes, né, empresários, é tomar cuidado também com a questão da exploração de trabalho infantil, que está muito em evidência. O que caracteriza isso, André? Hoje, o que a legislação permite? Quem pode ser empregado? Pessoas a partir de 16 anos, né, desde que sejam até os 16, até antes de completar os 18, assistidos por algum responsável. Exceto isso, na condição de aprendiz a partir dos 14 anos que tem que obedecer aqueles requisitos. Então, assim, aquela questão de levar o filho para a empresa, para trabalhar, isso aí tem que tomar muito cuidado, porque o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho estão em cima, atuando, né? Que a gente tem até um lema, né, que eles utilizam, que lugar de... Criança não tem que trabalhar, a criança tem que brincar, né, que existem as fases que têm que ser obedecidas. Né? Então, é algo que os empresários também têm que atentar. Inclusive, filhos, né? Porque eles acham que o trabalho dignifica o homem, né? Tem aquela situação. Então, aquelas pessoas que trabalharam também desde crianças querem orientar os filhos no mesmo caminho, mas tem que ter esse cuidado, porque isso, já, através de vários estudos de psiquiatras, né, psicólogos, e que influencia muito, né, no desenvolvimento do infanto-juvenil. Então, isso aí vai trazer problemas para a pessoa lá na frente. Então, por conta desses estudos, né, se viu melhor agir dentro disso para evitar tais problemas. E as pessoas devem ter muito cuidado com isso, né? Sim, tem que ter cuidado. Para não ficar caracterizado ali, né? Que seja uma Isso, coisa porque inclusive é crime, né? A pessoa responde não só na esfera trabalhista, administrativa, como também na esfera criminal. O pai da criança pode responder por isso? Pode, o pai, o responsável, dono da empresa. Entendi. E Wagner, aqui na nossa região, né, que a gente tem uma distância maior dos grandes centros, aqui tudo chega quase que por encomenda, digamos assim. Então, uma pessoa que mora aqui na nossa região, comprou um produto, esse produto não chegou lá com ele, mas de repente ele se perdeu num caminho daqui para ali, daqui de Santarém, por exemplo, para uma cidade. Sim. Existe diferença ou ele tinha que receber esse produto lá? Como é que é? O que a lei fala um pouco sobre isso? Pois é, aí depende o que foi estabelecido no momento da compra. Da compra, né? Sim. Então a pessoa deve estar atenta onde o produto vai ser entregue. Tem aqui na nossa região, em alguns lugares, mesmo assim dentro da cidade, né? Não sei se já mudou essa logística, mas antes nem os Correios entregavam. Então teria que ser por uma empresa terceirizada, né? Que geralmente a empresa que está vendendo ela já informa qual é a empresa. Então, assim, às vezes não vem pelos Correios. Sim. Ou ele informa o seguinte, ó, o produto vai chegar nos Correios e você vai lá e faz a solicitação, né? Aí você recebe lá nos Correios. Mas aí o que acontece? Eu compro um produto. Se ficou estabelecido, às vezes eu pago. Geralmente, né, tem aquela brincadeira que frete grátis para todo o Brasil, menos região norte. Menos região norte. Então, assim, sempre assim. Sempre a gente paga frete, né? Então, assim, eu comprei, paguei o frete. Discriminação, né? Parece que o norte não é Brasil, mas é sempre assim. Então, assim, contratei e é onde, meu endereço é esse daqui. Paguei pelo frete, né? Então a entrega vai ser até lá. E aí, aonde foi que ocorreu o extravio? Se foi do transportador até os Correios, né? Ou se veio pelos Correios, o primeiro que eu vou procurar é o meu transportador, né? O meu vendedor. Né? Ele vai me falar, olha, mas está com o transportador, está aqui na cadeia de fornecedores, né? Todos esses entram com fornecedores na cadeia. Então, eu posso demandar qualquer um desses. É mais fácil demandar de quem eu comprei, porque foi ele que me ofereceu aquele serviço. Né? Embora eu tenha um contrato com um transportador, mas não fui eu que contratei, foi ele que contratou, eu paguei para ele e lá eles fazem o negócio deles. Né? Então eu vou em cima de quem me vendeu. Agora sim, se tiver mais próximo, por exemplo, Correios, eu vou aqui e reclamo. Né? Eu posso entrar também com os Correios. A minha relação com os Correios entra também numa relação de consumo. Né? Porque faz parte de um órgão público, né? Uma empresa pública, mas eles também respondem conforme o Código de Defesa do Consumidor. Essas mercadorias, a gente vai aqui numa loja física, a gente consegue experimentar o produto, uma camisa, um tênis, alguma coisa. E nesse caso, quando a pessoa compra um produto online, que a gente não vê P, mas tem P que é pequeno, né? Mas tem P que é porrudo, digamos. Né? Então, como é que o cara deve agir nesse sentido?
Se eu comprou a camisa e não deu O nele. vendedor fala muito, depende da forma. Olha, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece as diretrizes para essas compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Hoje o mais comum é pela internet, né? Mas antes era televisão, telefone, catálogo, né? Revista. Então isso era bastante comum. Então assim, o Código de Defesa do Consumidor diz no artigo 49 que eu tenho até 7 dias para desistir dessa compra. Seja o produto esteja defeituoso ou não. Nesse teu exemplo, comprei uma camisa tamanho P, mas não serviu. Eu posso devolver? Pode. Durante esses 7 dias que eu recebo esse meu produto, eu posso devolver. E o fornecedor ele é responsável pelo recolhimento desse produto, pagando frete. E aí eu vou escolher, eu quero meu dinheiro de volta ou vou querer outro produto? Essa é uma escolha do consumidor. Né? Então, assim, os 7 dias que todo mundo fala, eu comprei numa loja e eu tenho os 7 dias de garantia. Não, isso fica estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é apenas para compras fora do estabelecimento comercial. Hoje é mais comum pela internet. Né? Então, assim, o fornecedor ele é responsável por isso. Então, eu quero devolver, como que eu faço? Ele é obrigado a me dar uma central, um número de central de relacionamento com o consumidor, para que eu possa fazer essa devolução. E ele vai arcar com os custos todinhos de recolhimento do produto, seja de qual for a forma. Os 7 dias, ele conta da minha postagem da devolução, né? No caso do produto, eu recebi o produto, né, e já começa a contar os 7 dias. Pois é, começa a contar do meu recebimento, mas Isso. interrompe esse prazo a partir do momento que eu faço a postagem ou que eu faço a reclamação? Não, a reclamação. A reclamação. É por isso que é importante aí aquele outro ponto, que você tem que sempre registrar tudo. Né? E assim, infelizmente, hoje, o fornecedor, em algumas situações, ele dificulta bastante esse contato. Te dá uma central telefônica que tu passa 1 hora e meia, tu não consegue falar com ninguém. Então, assim, qual é o conselho? Eu tentei 1, 2, 3 vezes falar com o fornecedor dentro desses 7 dias. Ele não me atendeu. Eu vou logo no PROCON, que lá já fica formalmente registrada a minha reclamação. Dentro do período de 7 dias. Dentro do período de 7 dias. Independente de ter vício ou não o produto. Eu comprei essa xícara. Não gostei. Por quê? Eu achava que era um amarelo diferente. Só por isso, não gostei. Posso devolver? Pode. Dentro dos 7 dias você pode devolver. Não tem vício algum, só não gostei. Vício. Vício que você diz defeito. Defeito. Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma diferença entre vício e defeito. Digamos assim, em linhas gerais, o defeito seria um vício no produto que ele gera um dano maior ao consumidor. Né? Traz insegurança à vida, ao patrimônio. E o vício seria um vício de qualidade. Comprei o celular, não consigo ligar. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece essa diferença. Vício e defeito. O defeito ele pode até inutilizar o produto, né? Isso. Geralmente. O celular explodiu. Isso é um vício ou um defeito? É um defeito. Porque trouxe perigo para minha vida. André, uma vez a gente estava até conversando sobre aquela questão, eu toquei contigo no assunto da questão de férias, que a gente estava falando de férias, assim. O colaborador, por exemplo, ele trabalha e tem os meses ali, ele trabalha 12 meses e tem um período aquisitivo e depois tem um período concessivo. Isso. Mas durante mais 12 meses. Aí durante supondo que durante esse período de 12 meses, sei lá, ele teve 60 faltas. Isso interfere Interfere. Existe um artigo na CLT, que agora eu não tô lembrado o número do artigo, são tantos, que ele traz uma escala, uma tabela de faltas injustificadas e a consequente redução no número de dias das férias, até eliminar totalmente as férias. Por exemplo, se ultrapassar um certo limite de faltas, você pode até perder o direito das férias, dentro do período aquisitivo. E aí, como é que se faz para esse controle dentro da empresa? Assim? O que o empreendedor pode ter como controle? A empresa, assim, ela tem que ter um RH, um setor de departamento pessoal atuante, né? Tem que registrar, de preferência que ela tenha um registro de empregados de software, um bom software, para esse controle, né? Porque não fique só no controle de anotação, mas que fique registrado em algum sistema, para que na hora de gerar a folha,
Hoje em dia, se bem que hoje em dia já com o e-social, tudo já digitalizou, né? Tudo informatizado. Então, obrigatoriamente, as empresas elas precisam usar esses sistemas, né? Software. Às vezes, a empresa pode ter o próprio sistema através de um departamento pessoal dentro dela, ou ela pode terceirizar esse serviço para um escritório de contabilidade. E é preciso ter esse controle. Inclusive, por exemplo, as faltas injustificadas elas podem ser descontadas até além dos dias faltosos, né, pode descontar até o DSR, que é o descanso semanal remunerado, que todo empregado ele tem direito a cada semana a um descanso semanal, no qual ele recebe sem trabalhar, preferencialmente no domingo, mas existe casos dependendo do tipo de atividade, que esse descanso ele pode ser num dia diverso do domingo, né? A gente vê, por exemplo, em bares, restaurantes, supermercados, faz um rodízio, isso, né? que aí as folgas elas são em dias diferenciados, né? Isso. Essas pessoas, a lei do trabalho, ela vale para qualquer pessoa? Por exemplo, quem trabalha no serviço público, ela se aplica também? Não, aí a gente tem uma diferença. Existe o sistema seletista, que é o regido pela CLT, que são aqueles que possuem vínculo de emprego, né? E existe o regime estatutário, que são os dos servidores públicos. Aí tem os servidores públicos federais, estaduais e os municipais. Então, a lei do trabalho ela nunca vai ser aplicada, né, aos servidores públicos. Depende, por exemplo, a CLT ela é aplicada só a um tipo de sistema do serviço público, que são as empresas públicas. O Wagner citou ainda agora o exemplo do Correio. Os empregados do Correio, apesar de ser uma empresa pública, né, ela tem todo um regimento de direito público, porém, o regime de contratação dos empregados é seletista. A Caixa Econômica é outro exemplo, a Infraero é outro exemplo de empresa pública. Então, eles são seletistas, apesar de ser do sistema público. Entendi. Wagner, o que pela tua experiência, o que é mais comum na questão de reclamação do consumidor? O que as pessoas mais reclamam assim, no cotidiano? Assim? O vício na qualidade. Aí você pode dividir qualidade do produto ou qualidade do serviço. Né? O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 18, 20, ele estabelece essa questão do vício, né, na qualidade. E aí foi como nós falamos daqui a pouco, ainda agora sobre o defeito e vício. O vício é mais comum porque, por exemplo, eu comprei um celular e com 15 dias ele apresentou problema. Não está carregando, não estou conseguindo ligar, o microfone não funciona. Isso é um vício de qualidade, quando o produto ele não te entrega aquilo que foi prometido, né, na oferta. Daí depende também do serviço. Eu contratei um serviço de limpeza de veículo. O serviço não foi realizado da forma que me ofereceram. Né? E é interessante isso, a questão, como o Código de Defesa do Consumidor fala da questão da oferta, né, da oferta e publicidade, que aí nesse caso o consumidor, o conceito de consumidor ele é bastante amplo. Né? Na publicidade, na oferta, eu não necessariamente preciso ter comprado o produto. Né? Eu posso ser vítima de algo que eu nem posso nem ter comprado. Por exemplo, uma publicidade enganosa ou abusiva, ela atinge um consumidor que não necessariamente adquiriu o produto. Né? Ou, se for o caso, tu vai me emprestar o celular, digamos que o celular explode comigo. Eu sou vítima de uma relação de consumo. Entendeu? É por isso o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor é aquele que adquire ou utiliza, né, produtos ou serviços. Então, assim, eu posso ter comprado, posso ter recebido de presente, né, de qualquer forma eu vou ser vítima ali de uma infração, um crime ao Código de Defesa do Consumidor. Mas, assim, raramente vê outras coisas. Mas por causa da demanda, né, a questão de compra de produto, celular, televisão, carro. Nós somos consumidores desde o momento que a gente nasce até quando a gente morre. Então, caixão, né? É a vida toda sendo consumidor. Paga para nascer, paga para viver, paga para morrer. Né? Isso. Todo tempo está gastando, né? Mas assim, esse direito do consumidor, ele se aplica, ele tem alguma regra específica para a internet, hoje que a gente vive num mundo muito digital? Ou tanto faz para o físico, ou o código se aplica para os dois? Assim, o Código de Defesa do Consumidor está aí desde 1990, né? E então, vem se adequando,
né? Foram feitas algumas modificações, mas com o tempo foram surgindo outras leis. Então, assim, além do Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é visto assim até por outros países, principalmente o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, um código muito completo, porque lá ele tem direito administrativo, ele tem direito civil, né, que tem direito dos contratos, ele tem infração penal, ou seja, tem direito criminal, e lá tem um decreto administrativo que regulamenta como, digamos, o PROCON vai fazer um processo administrativo. Então, isso é uma legislação bastante Inclusive, completa. Wagner, só rapidinho se interrompendo, a primeira fundamentação utilizada para despersonalização da pessoa jurídica, desconsideração, foi o Código de Defesa do Consumidor. Isso, antes do Código Civil, inclusive. Então, assim, é uma legislação bastante completa, mas relação de consumo, ela é muito dinâmica. Todo dia surge algo novo. Né? Todo dia surge algo novo. Então, assim... Ele vai se adequando. Isso. Aí vieram outras legislações, né, como para regulamentar essa questão do comércio virtual. Né, que o Código de Defesa do Consumidor, algumas coisas estabelece, assim, digamos, é uma lei genérica. Né, uma lei genérica e vem umas leis especiais, específicas, tratando do tema. Mas hoje nós temos uma legislação que regulamenta, né, o comércio na internet, a publicidade na internet. E assim, tá surgindo. Né, é algo novo ainda, mas está surgindo. Mas o Código de Defesa do Consumidor é a base de tudo. Quando se fala de direito do consumidor, por exemplo, uma propaganda, porque existe o código de ética das profissões. Sim. E quando a pessoa ela compra um serviço, por exemplo, né, e ela não ficou satisfeita com aquele resultado, ela se enquadra também no Código do Consumidor ou vai para o Código de Ética da profissão ou ambos? Depende. Eu, como consumidor, eu primeiro vou verificar o que a lei consumerista me diz. Né? E depois vou verificar o que diz o Código de Ética. O Código de Ética, pelo menos o André pode até me ajudar, eu vejo assim pelo nosso, né, da OAB, ele tem alguns regimentos que é mais do trato vou falar como advogado, do advogado com o cliente. Então, por exemplo, tem certas coisas, por exemplo, eu nunca posso prometer para um cliente meu que a causa é ganha. Uhum. Entendeu? A legislação, o Código de Ética da OAB não me permite isso. Então, assim, é mais um código de conduta, digamos assim, né, que eu tenho que ter para o meu cliente. E o Código de Defesa do Consumidor, ele vai regulamentar. Por exemplo, o advogado, perante o Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser utilizado? Pode. Mas o que acontece? O meu serviço, ele não é um serviço de fim. Justamente por isso, porque eu não posso prometer para ele que a causa é ganha. O meu serviço é um produto de meio. Então, assim, se eu não fizer, eu faço um contrato de prestação de serviço com o cliente. Se eu não cumprir o meu contrato ali da forma que eu falei para ele que eu ia fazer, aí ele pode acionar o Código de Defesa do Consumidor. Agora, se, digamos, se numa causa ele não seja o vencedor, isso aí ele não pode... Mas tu fez o teu serviço. Eu fiz o meu serviço. Então ele não pode reclamar. Ele não pode reclamar. Entendi. É igual a medicina. Eu contrato o serviço do médico. Eu pago toda a equipe médica. Mas eles não podem me prometer que a cirurgia vai ser um sucesso. Isso. Porque sempre tem um risco, tem que seja... Pode haver até o final morte, Uhum. mas a gente não vai poder deixar de alegar isso para deixar de pagar ou reclamar do serviço do médico por conta desse resultado. Isso. Aí, numa questão, no Código de Ética, por exemplo, aí ele vai ter que verificar se ali eu cumpri também com as normas do Código de Ética da OAB, né? Tem muitas situações lá que a gente verifica. Por exemplo, entrei com uma ação que eu já sabia que não daria em nada. Porque tem jurisprudência já dizendo e decisões contrárias. Aí eu posso responder. Tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, porque o meu serviço de e-mail ali não foi conforme estava no meu contrato. E porque eu feri o Código de Ética da OAB. Como exemplo. Ela é bem rígida, né? Bem, bastante rígida. André, eu li recentemente uma matéria... E eu até estou começando a compartilhar isso com alguns clientes que a gente atende. Sobre a questão mais das dancinhas no TikTok, digamos assim. As empresas, né, pegam os colaboradores e começam a utilizar esses colaboradores em propaganda. Já teve caso de, na saída, o colaborador ir até o Ministério do Trabalho e cobrar uma indenização por exercer uma função fora do que estava no contrato dele, ou direito de imagem, porque aquela ali fica a vida inteira, às vezes, ali. Existe alguma norma sobre isso? Tem alguma... Na verdade, assim, não existe nada específico, né? Isso é um pouco subjetivo. Uhum.
o que acontece é que o empregado ele não pode ser coagido a fazer algo que para ele seja ele se ache Uma situação... a sua integridade moral, né, atingida, ou ele acha que seja um ato vexatório, que ele vai passar vergonha, né, diante do público. Então, assim, tem que haver muito cuidado com relação a isso. O empregado ele tem que estar muito à vontade na hora de fazer, por exemplo. Até a gente questiona, por exemplo, empresas que obrigam o funcionário a utilizar certos fardamentos que não são do cotidiano, né? Por exemplo, essa época junina. É muito questionável eu fazer o empregado, por exemplo, uma empregada utilizar uma sainha... todo mundo vai ter que usar uma sainha esse padrão. quadriculada, cheia de enfeitezinho na cabeça, com chapéu de palha. Né? A gente tem que ter cuidado, porque se o empregado ele não estiver se sentido à vontade com isso, né? Se ele depois alegar que foi coagido, então isso aí pode trazer, sim, problema para a empresa. Envolve várias situações, né? Às vezes vai contra a religião da contra pessoa. Isso também, né? Tem isso. Uma questão realmente da pessoa ter um padrão de vestimenta, essas coisas assim. Tem pessoas que, por exemplo, não admitem utilizar algum certo de vestimenta que apareça um pouco mais o corpo. E aí vamos dizer que a empresa exija que utilize esse tipo de roupa, de vestuário. Então aí já pode trazer realmente consequências. Nessa questão específica da pessoa, né, que está muito na moda essas empresas gravarem, né, material publicitário com o colaborador e depois ele sai da empresa. Inclusive virou meme, né? Alguns. Porque justamente aparecia que os colaboradores, os funcionários não estavam muito contentes com fazendo ali, né, a publicidade. Isso que é o problema. Por e o cara pode cobrar ele pode, tipo assim, eu vou comprar um adicional, porque eu não fui... Qual é o cuidado que a empresa... moral, né? Porque assim, às vezes virou meme, a pessoa ficou, digamos, ridicularizada, né? Perante a sociedade, alguma coisa assim. Qual o primeiro cuidado que a empresa tem que ter? Firmar um termo de consentimento com o empregado. Né? Documentar. Que, olha, você está... a empresa vai utilizar, você está permitindo que a empresa utilize a sua imagem de forma gratuita, né? E se você está de acordo com esse tipo, nesse sentido, para que lá na frente, se a empresa for acionada por esse ex-colaborador, ela mostre para o magistrado, para o juízo, que não, olha, houve consentimento, ele não fez isso de forma forçada, que ele estava de acordo. Aí as outras pessoas que participaram do evento podem servir de testemunha. Não, olha, no dia ele não se mostrou contrariado em nada para fazer isso. Né? Então, agora, vamos dizer que ele esteja querendo agora se aproveitar da situação, porque está na moda também a gente fala que é o mercado do comércio do dano moral, né? Estão banalizando um pouco o dano moral. Qualquer situação já querem cobrar dano moral, que como é um direito muito subjetivo, isso depende muito do entendimento do magistrado também. Então as pessoas surfam nessa onda de ser uma questão subjetiva para pedir, às vezes, coisas que eles não têm realmente direito, né? Isso acontece, às vezes, em acidente de trânsito. O cara diz, vários casos sobre isso, passou por uma situação ali que trouxe vexame. O cara pede isso na indenização, no acordo ali, ele quer receber o direito de danos morais. Sim. Justamente essa banalização. Por isso que tem que ter, assim, apesar de ser subjetivo, existem critérios, né, legais para isso. O que seriam alguns, por exemplo? Teria que... justamente... Uma coisa bem, muito típica, assim, tem que ficar caracterizado pelo menos tal coisa. Que houve, por exemplo, no caso de acidente de trânsito, que houve um abalo psicológico, por exemplo. A pessoa demonstrar isso através de um laudo psicológico, de um laudo de um médico psiquiatra, não ficar só na palavra, só no achismo, né? Então, tem alguns critérios para que haja essa condenação. Mas aí, às vezes, as pessoas se utilizam de subterfúgios, né? No momento da audiência, às vezes, se penalizam, né? se sensibilizam e tal. Isso mostra para o juiz uma fraqueza. Isso aí, de certa forma, influencia. Especificamente no acidente de trânsito, é um dos poucos momentos, assim,
eu falo questão do direito civil, né? Que realmente a pessoa tem que comprovar a questão do dano moral. Né? Porque o STJ já decidiu que acidente de trânsito, o dano moral, ele é bem extraordinário. Porque o dano material, ele comprovando, o dano material tem que ser comprovado, né? Então ali, realmente, ficou comprovado dano material, vai se pagar. Agora o dano moral, foi isso que o André falou, questão de dano psicológico. Eu fiquei sem meu veículo, tantos dias sem poder usar, algo assim. O juiz vai analisar, mas em regra, acidente de trânsito não tem dano moral. Aí, assim, aí partindo, digamos, para a questão da relação de consumo. Aí a gente chama de dano moral em re ipsa. É quando eu não preciso comprovar que eu tive um dano patrimonial que me levou ao dano moral. Simples. É objetivo, né? É bem objetivo. Simples. A inscrição indevida no sistema de produção ao crédito. Os famosos SPC Serasa. Indevidamente, lógico. Né? O que acontece muito também. Tu perguntou agora das demandas. Sim. Né? Isso acontece demais. Hoje a questão de empréstimo indevido, principalmente para idoso, inscrição indevida em sistema de cadastro de proteção ao crédito. Hoje isso aconteceu demais. Ele não precisa demonstrar que, por exemplo, ele foi no banco e passou por uma situação constrangedora, porque o nome dele estava incluso no Serasa e ele não conseguiu um crédito. Ele não precisa. Antes Já precisaria. está caracterizado. Basta estar incluso o nome dele no Serasa de forma indevida. O dano já foi causado naquele momento. Entendeu? Esse dano ele é automático numa ação ou na ação judicial ele precisa ser também provocado? Tem que ter provocado. Ele tem que o juiz não pode dar de ofício, que a gente chama. Né? Você tem que pedir. Né? Você só vai demonstrar ali que é um dano moral em re ipsa, ou seja, a jurisprudência já decidiu que eu não preciso comprovar que realmente tive aquele abalo. Antigamente, antes dessa decisão, eu tinha, tanto que os advogados sempre pediam para o cliente, vai lá no banco e pede um documento dizendo que tu pediu um crédito, ou tu tentou um financiamento e ele foi negado, entendeu? Antes tinha essa necessidade, mas com esse entendimento, né, que é um dano moral em re ipsa, não só esse, tem vários outros, né, mas esse aí é esses são os mais comuns, né? Mais comum. Então, assim, pelo simples fato de meu nome estar indevidamente, que a gente chama de negativado, né, do sistema de produção ao crédito, ele já gera o dever da parte que colocou meu nome lá de me indenizar pelos danos morais, né, que passou do mero aborrecimento, do mero dissabor. É realmente um dano moral. Por quê? Você for com o nome sujo. Perante o comércio, você for com o nome sujo. Mesmo que ele não tenha utilizado naquele período, né? Isso. Muitas pessoas descobrem, assim, tem gente que descobre 1 ano, 2 anos depois que o nome dele está no Serasa. Porque às vezes a pessoa costuma comprar à vista, às vezes costuma comprar no cartão de crédito. Quando você já tem esse costume, então você não tem negativa. Mas a partir do momento que você vai tentar uma nova forma de crédito, um novo financiamento, alguma coisa assim, e você descobre, muitas pessoas descobrem 1 ano, 1 ano e meio. Olha, meu nome está no Serasa. Por quê? Uma empresa. Nunca tive contrato com essa empresa, nunca fui cliente, nada. Então, geralmente, e isso tem acontecido bastante. E esses custos? Porque o cara vai levar um custo, ele vai contratar advogado, ele vai passar por uma série de processos que ele precisa, isso aí tudo vai ter custo. Geralmente, a sentença judicial, o juiz já faz mais ou menos, porque, por exemplo, dano moral não tem um valor estabelecido. O dano material é aquilo que você consegue comprovar. Né? Mas dano moral tem digamos, uma média, né, que é estabelecido pela STJ. A CLT que tentou agora criar uma tabela de dano moral, só que está sendo questionada a constitucionalidade dela. Porque justamente é isso, não tem, depende muito também de quem está sofrendo o dano, de quem causou o dano. Isso. Né? Isso tem todas essas variantes, por exemplo, se R$2.000 para um banco seria suficiente pagar de dano moral? Para a gente, talvez sim. Pagar isso dando uma. Mas para um banco, isso vai trazer algum efeito pedagógico para o banco? Não, para ele, olha, ele vai continuar cometendo os mesmos erros, porque é um valor irrisório para ele. É diferente com um assalariado, né? Pagar a mesma coisa, a pessoa que está recebendo não pode ficar rico, né? O enriquecimento ilícito, à custa de um dano moral. Quanto que pela inscrição indevida, quanto que vale uma sentença? R$100 mil. Isso aí é bastante relativo, é por isso que o juiz ele vai analisar. Depende cada quem caso, vai pagar, quem vai juiz. Receber isso, caso. Tem juiz que tem a mão mais pesada, tem juiz que já pega mais leve, depende muito. Então, a indenização por dano moral de uma empresa que tem, sei lá, 3 funcionários é uma coisa, para um banco ela pode ser outra. De repente, o mesmo dano. Justamente.
Justamente. Porque tem a questão do efeito pedagógico, né? Você tem que... A intenção, das intenções do magistrado ao decidir é que evite que a pessoa que cometeu... Tem que ser visto como uma punição, que a pessoa tem ela aquilo... seja uma... Pô, doeu, né? Tipo algo assim, que né? doa no bolso para que ela não venha mais a cometer, né? As mesmas coisas. Falaste no início da questão do pedido do dano moral, se o juiz pode dar, né? De ofício. Porque, na verdade, existe um princípio no processo civil, né? Que é que o direito do trabalho, o processo do trabalho, o processo do direito consumidor, ele recepciona, que é a questão do princípio da inércia, né? Do magistrado. Então, o magistrado ele só pode conceder, dar aquilo que é pedido. Entendi. Tem que haver o pedido. A pessoa tem que provocar isso na justiça, Isso. né? Para poder... Com relação à questão dessa questão do dano moral objetivo no direito do trabalho, né? Existe no direito do trabalho a responsabilidade civil objetiva, que quando, por exemplo, um acidente de trabalho, quando a empresa ela está cadastrada não, ela entra na classe de atividade de risco, grau 3, a responsabilidade civil ela é objetiva, ou seja, não precisa comprovar a culpa para que a empresa tenha que indenizar o empregado, por exemplo, que sofreu um acidente e às vezes chega a perder até um membro ou até a vida, né? A responsabilidade... Trabalha numa serra e cortou o dedo. Tipo basta isso. comprovar o nexo, ou seja, que aquela ação dele, né, foi causada por uma situação dentro da empresa ou o acidente ocorreu por conta daquela manobra que ele fez dentro dele. Basta mostrar que ocorreu a situação. A responsabilidade é objetiva. Não quer dizer que automaticamente haverá dano moral. Às vezes o juiz ele sentencia dano material, mas não dano moral. Porém, em regra, quando ele condena em dano material, ele também já condena em dano moral e às vezes até o dano estético, que ele é diferente, né? O dano estético é questão estética mesmo. Se você ficar com alguma cicatriz, quando você perde algum membro, além de você reduzir a sua capacidade laborativa, você também tem uma questão de estética que abala até o psicológico da pessoa, né? Eu não sei se você tem essa informação, não sei se também é muito a sua área, mas se a pessoa ela se acidenta no trabalho e aí ela vai dar entrada ali num pedido de aposentadoria porque ela não usa o trabalho dela usa muito a mão, mas ela não consegue mais fazer o trabalho com aquela mão. Se ela é aposentada, ela pode ser preparada para atuar numa outra profissão. Isso aí já vai um pouco para o lado do direito previdenciário, né? Mas né? assim, ela pode ser readaptada a um trabalho que seja adequado para aquela limitação dela. Aí, para isso, a Previdência, né, o INSS, ele prevê até um auxílio para essas pessoas que perdem parte da capacidade laborativa, que é o auxílio acidentário, auxílio acidente. Existe o auxílio doença, que é aquele provisório, que a pessoa recebe enquanto ela está afastada do trabalho, e existe o auxílio acidente, que é aquele que você já ficou afastado, já recebeu o auxílio doença, aí você é readaptado ao trabalho, mas você perdeu a sua capacidade laboral, parte da capacidade. Aí você fica recebendo um auxílio acidente que ele vai complementar a tua renda por conta daquela perda da capacidade. Aquilo ali é para sempre. Até ele se aposentar. Você falou também na questão ainda há pouco mas eu ia te perguntar uma coisa. O trabalhador ele vai do trabalho para a empresa. Sim. Se aconteceu alguma coisa com ele nesse trajeto... É um acidente de trajeto. O cara está indo trabalhar, né? Vou daqui para a empresa, mas nesse trajeto aconteceu alguma coisa, um acidente com ele. Ele está amparado? Está amparado. Acidente de trajeto. Houve uma alteração na legislação agora com a reforma trabalhista, de que a hora itinerary ela não existe mais, né? Essa hora que é despendida do trabalho até da casa até o trabalho e vice-versa, ela é computada como hora de trabalho, né? Hoje em dia não é mais com a reforma da CLT. Porém, os magistrados, os tribunais continuam entendendo que se acontecer um acidente, né, nesse percurso, ainda é considerado como um acidente de trabalho. De percurso, Aí o trabalhador que está de carteira assinada, ele fica amparado pela Previdência, né, que ele está pagando. E se ele não tiver, né? Aí é um problema. O cara trabalha numa empresa, mas ele está só encostado, não tem carteira assinada, não tem nada.
aí é um problema, porque ele não vai estar coberto pela Previdência. O problema para ele ou para a empresa? Para a empresa. Para ele também, não deixa de ser, porque ele vai gerar transtorno para ele, porque se a empresa não quiser arcar por bem, ele vai ter que ingressar judicialmente para a empresa compensá-lo por essa falta de amparo do INSS. A empresa vai ter que indenizar esse período que ele teria direito de auxílio, né? De benefício. Legal. E Wagner, a questão do Código do Consumidor com esses produtos de fora, produtos importados. China, tem o Código do Consumidor prevê alguma? Porque assim, não tem, é muito difícil o cara receber depois de volta. Tem umas empresas que já estão dando garantia. Sim. Olha, tem. Agora, justamente foi isso que tu falou. A questão de como você vai conseguir resolver essa situação com o fornecedor. Primeiro que não tem assistência técnica para isso. Então, tudo isso que o consumidor tem que pensar. É um risco, né? Eu pago 80% a menos no produto, mas é um risco que eu vou correr. Mas assim, o Código de Defesa do Consumidor é aplicado? Até porque o site está ali, é acessível no Brasil, inclusive com a página em português, né? Tudinho. Mas o problema todo é uma questão bem prática. Bem prática. Como eu vou resolver essa situação? Alguns conseguem, mas dificilmente. Porque, assim, o Código de Defesa do Consumidor também ele fala do importador. Aquela cadeia de fornecedores que eu te falei, que aí o vendedor, o fabricante, entra o importador também. Né? Lógico, dentro ali da sua responsabilidade. Mas a relação de consumo está toda amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Qualquer um. Mas uma questão prática mesmo é aquela situação. O consumidor está correndo um risco. Você quer aceitar o risco? Eu aceito. Tem muitos que não reclamam porque entende, vou perder meu tempo. Tem muito isso. O produto é tão barato, né? E o cara diz assim, cara, vou levar um tempão aí. Justamente. Deixa pra lá e depois acaba comprando de novo também. Por esses meios assim, que são gratuitos, né? Digamos, como eu falei, o consumidor.gov, né? O próprio Procon, os juizados especiais, né? Que você não paga custas judiciais, você não... Até 20 salários mínimos você não precisa constituir um advogado, você pode fazer a sua reclamação lá. Então, assim, teoricamente, vale a pena. Agora, se for você entrar judicialmente, contratar advogado, pagar as custas judiciais, às vezes não vale. Não compensa, né? Não compensa. Interessante que tanto o processo do trabalho, o direito do trabalho quanto o consumidor, eles têm essa prerrogativa, né? Essa facilidade, por exemplo, do juiz postulante. No consumidor existe um teto, né? Existe um parâmetro de até 20 salário mínimo, não precisa constituir advogado. Já na trabalhista, qualquer valor. Você não precisa de advogado, a não ser já na fase recursal. Aí, mas você mesmo na Justiça do Trabalho, a pessoa faz uma reclamação verbal, né? Eles reduzem a termo, a reclamação, marcam a audiência, aí no dia você comparece, né? Aí como o empregado o reclamante está sem advogado, geralmente o juiz ele é mais complacente, ele explica, né? Esclarece para a parte, para que ela não saia prejudicada no momento. Assim, o interessante é constituir advogado, né? Porque você realmente fica perdido numa audiência, você não tem orientação nenhuma. E aí, você precisa ser orientado. Assim, a gente costuma conversar com os clientes antes das audiências, não para orientá-los a mentir, mas para orientá-los, às vezes, de forma, como eles devem falar, de forma clara, objetiva, para não ficar dando rodeio, né? A gente já tenta passar para eles uma situação prática de como funciona uma audiência. E já uma pessoa que está sem acompanhamento de um advogado, ela não vai ter isso. Às vezes ela não consegue expressar realmente o que aconteceu. Ela né? não sabe nem... Ninguém chegou para ela e explicou direito quais são os direitos dela. Ela vai chegar lá, assim, voando na audiência. Então, a orientação é que se constitua um advogado. A não ser, por exemplo, que às vezes o valor da causa é tão pequeno que se ela for pagar os honorários do advogado, porque a tabela do AB ela tem um teto mínimo. Por exemplo, se o valor da causa for muito baixo, o advogado ele não cobra só a porcentagem, ele cobra ali um valor mínimo. Vamos dizer que seja R$1.000 que o empregado tenha direito, né? Aí tem um preço mínimo da tabela da OAB, vamos dizer que seja R$800, né? Eu estou só chutando aqui o valor. Aí como é que ele vai ficar com 800 e o reclamante vai ficar só com 200? Então, assim, numa situação dessa, realmente compensa que a pessoa vá sem a presença do advogado.
E André, quando se fala também de hora extra, sei lá, as horas extras elas são todas iguais para todas as profissões? Depende. Isso depende da convenção coletiva, da categoria, né? Do acordo coletivo, da convenção. Porque existem categorias em que, por exemplo, o valor de cada hora extra não é 50%, como a legislação fala, como a CLT fala e a Constituição, né? Ela é de 60%. Às vezes ela muda, por exemplo, a partir da segunda hora extra, ela já passa a ser de 70%, 80% de acréscimo. Então, existem essas alterações. E existem também categorias em que a própria convenção coletiva já permite a compensação de horas, banco de horas. Então, ao invés de você pagar, você compensa em outro dia de folga. Hoje agora isso está bem mais evidenciado, né? Tá. A questão da compensação. Sim, né? houve uma maior liberdade para se fazer esse tipo de acordo depois da reforma trabalhista. A empresa fazer diretamente com o empregado, né? Dependendo do limite de tempo em que se vai se compensar essas horas, você pode fazer o acordo individual, que é chamado, que é aquele acordo só entre a empresa e empregado. Não precisa fazer um acordo coletivo, que é entre empresa e sindicato. Então, é muito mais fácil, mais simples, mais célere, que um acordo coletivo ele demanda tempo, tem que ter também o aceite do sindicato. E dessa forma é mais prática. Que é mais prático. Wagner, e essas questões dos produtos, né? Sei lá, uma boneca, a pessoa compra e a criança engoliu ali uma peça, por exemplo, que saiu da boneca. Pois é, isso aí já é um defeito do produto. E aí pode começar no que a gente chama de pré-contrato. Onde é o pré-contrato? É na questão da oferta e da publicidade. Salvo engano, o artigo 5º, não sei mais de cabeça. Depois que eu fui para a área ambiental, aí eu não consegui, mas antes tinha na ponta da língua. Ele diz lá que a informação ao consumidor ela tem que ser clara, né, de maneira ostensiva. Então, por isso quando você olha lá, um brinquedo, é recomendado para criança acima de 10 anos, tipo assim. É porque justamente alguns componentes daquele brinquedo, ela pode causar um dano, assim, às vezes irreversível na criança, né, que são as peças pequenas. E quanto a isso, ele também tem que colocar lá naquele papelzinho lá que é obrigatório, informação bem clara, extensiva. Olha, possui peça pontiaguda, possui peça que pode ser engolida. Isso aí é obrigatório. Inclusive, quando o Inmetro vai fazer os testes, né, nos brinquedos, ele pode, inclusive, mandar recolher lotes, se já tiver no mercado uma coisa, ou proibir que seja feita a venda. Né, porque é aquela questão, é a questão do defeito, que ela te causa, digamos, um vício muito qualificado que ela pode te levar à morte, ou pode te deixar sequela, principalmente para criança, né? Mas o básico, é um direito básico, inclusive, do consumidor, é a questão da informação. Isso aí vai lá no pré-contrato, desde a oferta do produto, na publicidade, já tem que estar bem informadinho. O produto precisa deixar isso bem claro, né, para o consumidor. Sim. Mas isso no produto, ou em um site, ou dispositivo? De todas as formas, mas no produto, né? Assim, onde o consumidor vai ter acesso, né? É principalmente isso. Onde ele vai ter acesso? Se ele está comprando pela internet, então chega naquela situação. Ele não vai conseguir visualizar tudo ali. Então, lá no site, por exemplo, tem que ter todas as informações. Descrição, isso, né? Característica. Legal, bacana. Cara, um papo muito bacana aí. Tem mais uns temas pra gente? Eu converso pra caramba, eu falo muito. Tem algum tema que vocês querem levantar aí pra gente? Mais ainda? Sei. Sobre o quê? Futebol. Futebol. Não, eu não gosto muito desse O André não gosta. Essa época muito. tá ruim pra mim. É? Mas, é o Vasco, cara. Não tá interessante falar de futebol essa época. É Flamengo, né? Pô, sacaneia muito com ele. Lógico. Aproveitando agora, né? Que o início do ano eles encheram o meu saco. Mas deixa ele, né? Agora tu tá feliz, né? Que o dia chega, né? Eu sou Botafogo. Olha aí. Fazia tempo que ele não dava uma forra. Eu tenho poucos amigos botafoguenses, mas eles estão felizes. Mas eu acredito que seja um processo. Eu acho que está construindo agora, está se reconstruindo, né? Acredito que vai melhorar. Não dá pra ficar muito fé. Não dá pra ficar muito tempo sem baixo. Eu já tô nos cacos aí, ó. Então, Wagner, cara, André, olha, muito obrigado aí por vocês tirarem esse tempo por vir aqui. Venham mais vezes, fica aqui aberto um espaço pra gente trocar uma ideia.
para a gente levar informações. Hoje a gente conversou um pouco sobre tudo, mas outras vezes a gente pode trazer uns temas mais específicos e né? dar algumas dicas, entendeu? Sim, com As certeza. pessoas. A gente está à disposição. Obrigado pela oportunidade, né? A gente fica lisonjeado. E a gente está aberto aí. A hora que você quiser, só mandar o zap convidando que a gente estabelece um tema e vem trocar ideia. O André já tinha feito uma live com ele. O Wagner... ainda não. Desde 2020 tentando depois de décadas tentando. É que o cara é muito ocupado, futebol todo dia, concurso de passarela, de modelo. É bike, né? É bike. Ainda tem que ser pai, né? Não, toda vez que eu jogo futebol, no outro dia eu sei porque eu não deveria mais jogar, né? O joelho não aguenta mais. E eu tô assim. Mas foi muito bom. Então pronto, lá, como é que a gente acha vocês como é que a gente acha vocês na internet? Como é que acha o escritório? Isso. O nosso escritório fica localizado aqui na Mendonça Furtado, salvo engano, número 1526, né, entre a Silvino Pinto e a Moraes Sarmento. O Colares, Lisboa e Machado, Sociedade de Advogados. O Instagram é Colima, né, Colima, como é o nome? Underline advogados. O meu pessoal é... Calma aí, gente, que a gente esquece dessas coisas. Sai tudo na legenda. Da próxima Sai vez, na legenda, né? Da próxima vez nós vamos trazer o Edinho, que o outro sócio. Esse aí gosta de história, ele tem umas histórias boas pra contar. Legal. A gente apelida ele de filósofo. Inclusive ele tem umas frases de efeito. Inclusive ele tá em Belém. É tudo pensado. Ele tá assistindo hoje o evento do Mário Cortella, né? Tá lá em Belém. Então da próxima vez ele vem com a gente. Um dos ídolos dele. Então no Instagram é André Luiz, com Z, Lisboa, _ ADV. Beleza. O meu é Wagner Colares ADV. Só isso. Pronto. Se não, procurem Coleman _ advogados que vão achar nas redes sociais. Sim, estamos todos lá. Obrigadão. Forte abraço. Tá? Fica o convite para a gente estar sempre por aqui trocando uma ideia e de repente levar informação aí para a galera que tá querendo, tanto de qualquer área, né? Lá você atua em diversas áreas. Nós somos 7 advogados, mais 4 estagiários. Então a gente abrange lá um leque bem grande de área do direito. A área empresarial, né, envolve direito trabalhista, civil, tributário, ambiental. A área empresarial, assim, o cara contrata o serviço e ele tem direito a todos esses serviços? Isso. Todos os serviços que eu fica coberto por todas as áreas que você que atende lá. É um contrato de assessoria jurídica por todos os serviços que o escritório oferece. Inclusive, por exemplo, hoje aqui nós falamos mais sobre o direito do consumidor, né? Digamos, na visão do consumidor. Mas muitas pessoas pensam que o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado somente para o consumidor, mas não. Também serve para proteger o fornecedor. Sim. Né? Então, assim, em outro momento a gente pode conversar sobre isso, especificar mais algumas coisas. Sim. Assim, eu acho que o direito do trabalho também, né? Com certeza. As pessoas costumam falar, né, que o direito trabalhista, o seu trabalho protege muito o trabalhador. Não deixa de ter um fundo de verdade, né? Porque existe aquela... Mas ele não é feito especificamente para isso, né? Não foi feito. Então a gente se utiliza dessa ferramenta para orientar as empresas para que elas evite ter passivo trabalhista. O que é passivo trabalhista? É ter ações na justiça, ter débitos de FGTS, débitos de horas extras, controlar isso tudo para evitar problemas. Você que ficou aí até agora, obrigado. Pega esse vídeo, compartilha, clica, dá like e aí leva essa informação para o máximo possível de pessoas. Forte abraço, até a próxima. Valeu, André, valeu, Wagner. Valeu, boa noite, abraço. Boa noite. Valeu.